Querido Jaciel, alguns meditadores falam que meditar é parar de pensar. Realmente, quando meditamos, paramos de pensar? Sobre a pergunta da Verônica, alguns meditadores afirmam que meditar é parar de pensar. Realmente, meditar é parar de pensar? Você talvez não saiba, mas você deve estar provocando muita gente com essa pergunta. Porque há um consenso entre os meditadores de que meditar é necessariamente parar de pensar. E não só isso. Há também um consenso de que meditar é abandonar a mente, dropar a mente. É justamente isso que nós vamos investigar. Se de fato meditar e parar de pensar são equivalentes ou são idênticos. Mas é necessário, antes de chegar a um conhecimento aprofundado sobre isso, se torna necessário primeiro fazer uma outra pergunta. Se meditar equivale a parar de pensar, como se pode afirmar isso se aquele que afirma em algum momento parou de pensar? Ora, se você parou de pensar em algum momento, você não sabe dizer o que é parar de pensar. Porque para dizer o que uma experiência é, num certo sentido, você precisa estar alerta, acordado e pensando naquele exato momento para saber descrever o que é aquela experiência. Talvez seja possível pensar assim, dessa forma. Mas há uma outra complicação ainda maior. Você me pergunta se realmente meditar é idêntico a parar de pensar. Sua pergunta é muito interessante porque a grande parte dos meditadores entram no exercício da meditação já tendo em vista de que devem parar de pensar. Interessante isso. Mas o que é parar de pensar? O que acontece com alguém que pressupõe que parou de pensar? Certamente, você que está me ouvindo, e se você é um meditador bastante prático, você vai me dizer: pare de pensar e você sabe. Ok, eu poderia tentar parar de pensar, ter a experiência, mas haveria um grande problema ao voltar dessa experiência e tentar narrá-la, tentar dizer o que é essa experiência de parar de pensar. Eu teria que pensar para dizer que meditar é parar de pensar. E aí, aquele que me ouve estaria sujeito, estaria dependente da experiência de parar de pensar. Aí eu poderia dar técnicas
para auxiliá-lo a parar de pensar. Existem centenas de técnicas que prometem ao meditador que ele vai parar de pensar através dessas técnicas. Mas a pergunta é muito pertinente, é muito boa. Realmente meditar é parar de pensar? Mas eu transformo essa pergunta em: o que é parar de pensar? Você compreende por que é que eu estou transpondo a pergunta de se meditar equivale a parar de pensar para o que é parar de pensar? O que é que nós definimos como sendo parar de pensar? O que se dá nesse momento que você chama parar de pensar? O que é essa condição de parar de pensar? Você não sabe se parou de pensar se você não sabe o que é pensar. Você só vai saber se parou de pensar se você sabe o que é pensar. Faz sentido? Como posso saber se parei de pensar se não sei o que é pensar? E eu posso perguntar: o que é pensar? Veja que curioso. Como podemos saber se alguém parou de pensar? De que modo? Qual o critério que você usa para dizer alguém parou de pensar? Ou para você mesmo? Que critério você usa para dizer parei de pensar? Para constatar que você parou de pensar. O que é isso? Parar de pensar. Essa pergunta é tão pertinente como perguntar: o que é isso? Pensar. Parar de pensar é estar consciente, percebendo o ventilador, percebendo o vento, percebendo os movimentos da mão. É ficar só consciente. O que é que ocorre com alguém que diz que está apenas presente, está apenas consciente, e que diz: eu não estou pensando, eu estou apenas presente, no momento presente, no aqui e agora. Estou com a minha consciência absolutamente passiva e os pensamentos não se movem. Eu parei de pensar. A chuva chove, o sol irradia e eu apenas observo. Eu não penso, eu não raciocino. É isso, parar de pensar? Quando você diz que está simplesmente consciente no aqui, no agora, que define isso como parar de pensar, essa definição corresponde a essa realidade? Nós precisamos examinar o que ocorre com alguém que está só consciente, apenas presente.
corresponde a parar de pensar? Nós só podemos saber se isso é parar de pensar se nós soubermos o que é pensar. Se eu desconheço o que é o pensamento, eu não sei quando é que eu paro de pensar. Faz sentido?